Olá para todos! Aqui é a professora Marisa, de Biologia. Sejam muito bem-vindos. Estamos de volta com a nossa série Saúde Total, abordando aspectos da nossa saúde emocional, espiritual e também fisiológica. Hoje, a gente vai conversar sobre um assunto muito interessante, tá? E antes da gente iniciar, eu quero dizer que vocês participem, tá? Vocês podem tirar dúvidas e podem também dar sugestões de assuntos que nós podemos trazer para esses nossos encontros, tá? Hoje nós vamos falar de uma guerrinha interna que existe aí dentro de nós, que a gente poderia dizer na questão espiritual, que seria a guerra do bem e do mal internamente a nós. Todos nós sentimos isso e muitas vezes nós não nos apercebemos. Nós temos dois sistemas no nosso cérebro, na nossa mente, né? Chamados de sistema límbico e sistema neocórtex. Que o neocórtex é responsável pela nossa racionalização, pelos nossos julgamentos, pelas nossas tomadas de decisão, pelo nosso pensamento, pela nossa linguagem, ou seja, é a área racional. É a área que deveria estar no comando, mas sem eliminar a parte das emoções. E aí, em contrapartida, temos o sistema límbico, que é um sistema que é responsável pelos nossos instintos. O instinto é aquilo que faz você andar, independente de qualquer coisa, que dá um impulso, independente de qualquer coisa, independente de razão, independente de qualquer coisa. Por exemplo, o instinto da sobrevivência. Todos os animais, aliás, eles têm instintos, né? Instinto maternal, instinto de sobrevivência. É uma resposta automática. E essa resposta automática, ela existe como uma forma de proteção. Por exemplo, quando o bebê nasce, o instinto de sobrevivência dele é através da boca, através da sucção. Então, se você colocar um dedinho na boca de um bebê, ele vai sugar. Por quê? Porque ele é o que ele é só instinto. E a área racional dele ainda não está ativada, então ele não consegue discernir. Ele age de uma forma automática. E o que acontece? Esses dois sistemas, eles estão sempre brigando entre si pela supremacia. O nosso sistema límbico, ele quer sobreviver de qualquer forma, ele quer dominar. Através de quê? Através do pouco gasto energético. Então, isso nos induz a preguiça, procrastinação, desânimo. Por quê? Porque quando você fica quietinho, sem fazer nada, o seu corpo está economizando energia. E a gente precisa de energia para sobreviver. O sistema racional, ele também quer sobreviver, mas ele quer crescer e ele quer evoluir. Aí, como é que acontece a guerra? Então, vamos supor, você tem um desejo muito forte ou você tem uma emoção negativa ativada, como, por exemplo, o medo irracional, a raiva incontrolável, a impulsividade, né? Então, quando está diante dessas situações que as emoções predominam, por mais que você tente racionalizar, o seu sistema límbico vai lá e atropela o seu neocórtex. Por quê? Porque o sistema límbico, ele possui respostas automatizadas. Ele possui registros que estão guardados lá no seu subconsciente. E esses registros, eles estão lá através das suas vivências desde a infância, inclusive desde antes do seu nascimento, né? Desde a sua vida intrauterina. E todas essas vivências, elas vão ficando registradas e elas ficam
no piloto automático da sua vida, muitas vezes. E se você deixar, elas dominam mesmo e você passa a sua vida aí dominado por essas emoções, por esses desejos incontroláveis, por essas emoções negativas, enfim. O que fazer, né, pessoal? É uma situação complexa, não estou querendo aqui, né, trazer um tratado de psicologia, nem de neuropsicologia para nós, eu estou querendo só trazer uma abordagem de reflexão, tá? São estudos que mostram isso, tá certo? E uma dica que eu dou: lute contra isso. Mas lutar é só dizer, eu não quero mais? Não, também não é tão simples, tá? Memórias que estão registradas no seu subconsciente, que você não tem lembrança delas, como você não tem lembrança, você não tem controle. E como é uma resposta automática, você precisa mudar esse caminho, tá? Essa resposta automática precisa deixar de existir. E como é que se faz isso? Uma das formas é através de você fazer exercícios. Por exemplo, você vai lidar com o medo de algo que você vai enfrentando pouco a pouco. Você não vai enfrentar de uma vez. Porque registros como esses, que levaram muitas vezes uma vida para serem lá, né, firmados, eles não vão sair assim, de repente, simplesmente pensando, eu não quero mais isso, eu não vou mais fazer isso, eu vou enfrentar isso. Não é simplório, é simples, mas não é simplório. Então, a primeira coisa é tomar a decisão de fazer, de não permitir que seu lado emocional governe acima do seu lado racional. E buscar o autoconhecimento. Esse autoconhecimento, saber como você é, quais são os seus anseios, quais são os seus medos normais, quais são os seus medos irracionais, quais são os seus desejos de coisas boas, desejos de coisas ruins, por que são incontroláveis, por que você não consegue se exercitar o domínio próprio. Então, esse autoconhecimento é a chave para muita coisa, é um item, é o primeiro, o seu autoconhecimento e o seu exercício diário, tá? Dessas coisas. E a segunda coisa seria você ter um suporte que está acima de você, que é um suporte transcendental a nós, que é o suporte do nosso Deus. Então, sigam esses passos, pouco a pouco, e nós também vamos conversar mais sobre esses e outros assuntos. E por aí vai. Encontro vocês, então, da próxima vez. Se você gostou, você curte, se inscreva nesse canal e um grande abraço.